Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Bom, Olá, boa tarde. Boa tarde. Vocês conseguem me ver, me ouvir bem? Conseguiu sentir, ver e te ouvir? Pessoal, caso vocês forem apresentar também, quiserem ir testando o compartilhamento de tela, sem problemas, enquanto a gente aguarda tanto o resto das pessoas entrarem, quanto o nosso moderador. Tudo bem? Beleza. Minha apresentação funciona correto para vocês? Tá só carregando, Bernardo. Pronto, agora carregou. A gente consegue ver sim. Ok. Parece. Não tenho costume de usar o Zoom, então é uma coisa nova para mim, assim, às vezes. A gente É, esquece sim. um tempo sem usar. Algumas pessoas têm costume de usar o Meet mais, e aí, né, a gente libera também esse momento no início para que elas possam se acostumar com a plataforma. Sim. Aparece a minha para vocês, né? Então, o momento que está carregando, né? Prontinho, apareceu assim.
Boa noite, Rafael. Pessoal, iniciamos agora com o horário das 18 horas. Eu queria só checar sobre a orientação do trabalho junto com vocês. O primeiro trabalho que está aqui no cronograma é do impacto do workplace na satisfação dos usuários. De quem é esse trabalho, por gentileza, que eu estou sem o nome dos autores aqui? Oi, tudo bem, gente? Boa Tudo tarde. ótimo. Eu sou Tudo Rafael ótimo. Cadu, o trabalho é meu, do Rafael Horta e do Alex Magalhães. Pronto, muito obrigado. Como segundo trabalho, a gente tem aqui a regulamentação dos riscos psicossociais nas organizações contemporâneas. De quem seria? Quem vai apresentar? Rafael Calil. É isso? Eu escutei um pouquinho mal, desculpa. Não, sem problemas. O segundo trabalho, que é o de regulamentação dos riscos psicossociais nas organizações contemporâneas. A gente tem algum autor aqui? Ah, é esse que é o meu. Ah, esse Então, que é o seu também. Acho que ô eu vou. Leonardo, então, desculpa, eu acho que o primeiro é o meu, Robson e Giovana, mas é que você não falou o título completo, é o impacto do workplace na satisfação dos usuários dos espaços construídos. Isso, exatamente. Ah, ok, Ótimo. então tá bom. É. Como terceiro Super. trabalho, a gente tem análise interseccional e ergonômica das condições de trabalho na hotelaria de uma cidade turística. Boa noite, esse é o meu. Obrigado, Bernardo. Então, imagino que o bem-estar nas organizações seja de Leonardo Cussec, certo? Isso, aham. Certinho, pessoal. Nosso professor moderador ele está em trajeto ainda, mas ele vai conseguir conectar. Só que a gente pede para já começar para que a gente consiga manter o horário da apresentação. Dessa forma, o primeiro trabalho seria justamente o impacto do workplace na satisfação dos usuários e espaços construídos. Por favor, para que a gente pudesse iniciar. Eu vou manter um timer também aqui logo na minha telinha, que vocês podem acompanhar. E eu vou trazendo pelo chat também. Nós temos 5 minutos, tudo bem? Então, eu queria primeiro te agradecer, Robson, e pedir para você Obrigado. poder Tá apresentar o seu joia. trabalho. Vocês estão vendo aí na tela? Léo, Léo, você falou, são 15 minutos, não é isso? Isso, isso. 15 minutos. É isso aí. Pessoal, obrigado. Oi, eu sou o Robson. Eu sou professor da pós-graduação do Senai, sou egresso do doutorado da USP. Atualmente eu faço meu pós-doutorado na Uninove e esse trabalho, o impacto do workplace na satisfação dos usuários dos espaços construídos, eu faço com a minha aluna Giovana, tá? Agenda rapidinha aqui é um contexto geral do que é Facilities, que eu acho que nem todo mundo conhece, ideias gerais, métodos, achados, resultados e conclusões. Bom, a área de Facility Management, a gente chama de FM, que vocês estão vendo aí em cima, ela é a área responsável pelas infraestruturas prediais dos espaços construídos. Então, esse espaço construído pode ser um hotel, shopping, escola, museu, parque, enfim, qualquer espaço construído onde eu tenho equipamentos e sistemas, essa função é da área de Facilities. Ela é dividida em duas grandes dimensões. Do lado esquerdo, vocês estão vendo em cor de abóbora o quadro, são os equipamentos hard, ou os equipamentos e sistemas, ar-condicionado, elevadores, enfim, que fazem parte do espaço construído. E do lado direito, em azul, a gente tem o chamado soft service, que são os serviços ligados à alimentação, transporte, segurança e assim por diante. Só um complemento, juntas essas duas dimensões, elas procuram trazer qualidade no espaço construído para o usuário final, que pode ser o colaborador ou um visitante, depende do espaço que a gente está falando. Dentro das sub-áreas de facilities, a gente tem, na verdade, 5 grandes sub-áreas embaixo desse guarda-chuva de facilities nas empresas. Uma delas que está destacado aqui com uma seta é a de workplace. Então, o workplace tem crescido muito nesse setor há uns 10 anos, principalmente nos últimos 4, 5, em função da pandemia. E o workplace management é, então, a área responsável por uma série de atividades que tenta melhorar a jornada e a experiência, né, dos usuários com esses ambientes aí. Tá ok? Se alguém tiver dúvida, por favor, tá? Pode interromper, ok? Então, nesse cenário, a gente entende que o workplace, ou seja, o espaço de trabalho, é um ativo estratégico para as empresas. Então, esse trabalho a gente faz duas questões de pesquisas aí. Primeiro é qual é o impacto dos ambientes na motivação e na satisfação do trabalho. E a questão 2 é quais as variáveis determinantes do aumento da motivação e satisfação do trabalho, tá?
Para isso, a gente usou modelagem estrutural, que a gente chama de PLS100, e essa modelagem é composta de 4 construtos. O primeiro de infraestrutura, são os fatores físicos tangíveis. Então, por exemplo, a parte térmica do ambiente, ou a parte de luminosidade do ambiente. Tá? Outro construto é a funcionalidade, são os fatores psicossociais e operacionais. Então, por exemplo, espaços colaborativos. O terceiro construto é a satisfação geral. Então, aqui a gente avalia a atitude avaliativa global sobre aquele espaço. E, por fim, o engajamento organizacional, que demonstra o vínculo afetivo e emocional com aquele espaço também, tá? Então, esse é o desenho do modelo, que é um pouco repeteco do que eu falei agora há pouco. Então, aqui em cima a gente tem a dimensão de infra, embaixo de funcionalidade, ambas conectando a satisfação e, por final, o engajamento. Elas formam 5 hipóteses. São as relações entre esses construtos aqui, as 5 hipóteses, tá ok? A gente, nesse trabalho, nós tivemos, não sei se está escrito aí, opa, desconectou, desculpa. Aqui. Nesse trabalho, nós tivemos 234 respondentes para esse questionário que foi aplicado online. Ou seja, ele tem é uma amostra relativamente grande. Então, aqui só rapidamente os resultados já, parte descritiva. Então, grande parte desse pessoal é da área chamada áreas do conhecimento, então, administração geral, tecnologia, não é ninguém da área operacional, tá? Então, no geral, são espaços corporativos. 42% trabalha todos os dias. Aí 27 de 3 a 4 vezes por semana e 19 de 1 a 2 vezes por semana, esporadicamente 6% e trabalho remoto apenas 5%. Ou seja, grande parte desse público que foi pesquisado trabalha presencial, então ele usa o espaço de trabalho. Alguns resultados já, a gente percebe que quando a gente avalia os itens ambientais, os principais pontuados nesses espaços foram a questão de espaços limpos e organizados e segundo as tecnologias desse espaço. Então foram favoráveis as respostas, que são esses 2 itens que eu sublinhei em vermelho na parte superior do gráfico. E os piores, que fica na parte inferior do gráfico, são os relacionados a ruído e privacidade. Então, isso é uma coisa típica do mundo moderno, dos layouts modernos, né? Em que eles são chamados de open space, e que é bem legal, mas ao mesmo tempo traz aí como a pesquisa mostrou, uma questão de incômodo com ruído e falta de privacidade. Sobre o impacto dos fatores ambientais na satisfação geral, a gente percebe, eu também destaquei em vermelho aqui os 3 primeiros, para não alongar muito a apresentação, a questão estética e ergonômica, a questão de espaços que sejam respeitosos e espaços que tragam a questão de saúde mental, aí ambiente, a parte de mais psicossocial, né, de parte de mental aí. Então, são os 3 itens principais. Sobre a configuração do modelo estrutural, a gente percebe que a infraestrutura ela afeta de forma moderada e positiva a satisfação total. Mas quando ela passa pela funcionalidade, a gente pode potencializar essa relação. Então, aqueles itens relacionados ao ambiente físico, eles produzem uma funcionalidade positiva, que por sua vez causa um impacto positivo na satisfação total e que, por final, por consequência, aumenta o engajamento dos funcionários. Tá? Bom, aqui alguns resultados. A infraestrutura física influencia a satisfação, tanto direta quanto indiretamente via funcionalidade psicossocial. Então, a satisfação com o ambiente é o principal motor do engajamento organizacional. Então, dessa forma, o workplace emerge
como um ativo estratégico, como eu falei no início da apresentação, para a gestão de pessoas, principalmente relacionados aí ao bem-estar e produtividade. Deixei uma frase aqui no final, né? A qualidade física e psicossocial do ambiente construído é o vetor de satisfação e engajamento. Então, investir em workplace é investir em desempenho dos profissionais aí das empresas. Tem algumas limitações esse estudo, como sempre, né? A amostra não é probabilística, embora ela seja heterogênica. Não foi feito um corte transversal, então foi feito num momento único, não tem ao longo do tempo a resposta. A mensuração é perceptual do sujeito, é um autorrelato, né? Então, isso sempre pode ter um viés de método aí. A gente não colocou variáveis organizacionais adicionais, como políticas, tempo de permanência, estrutura hierárquica, e a gente também não tem integração com dados operacionais do tipo energia, temperatura, itens de manutenção. Então, isso restringe um pouco a análise do desempenho físico, quando o respondente apontou lá a média em escala Likert lá no questionário, né? Acho que aqui também, como pesquisas futuras, seria interessante comparações intersectoriais e internacionais. A gente tem modelos hoje, né? O WELL é um deles, WELL, que mede satisfação, inclusive, do ambiente físico. É interessante fazer esse recorte, talvez observar isso ao longo do tempo, que é o estudo longitudinal, integração com dados objetivos. Eu coloquei o WELL, né? Que é uma metodologia conhecida, inclusão de variáveis moderadoras, talvez fosse uma opção interessante para pesquisas futuras, e usar abordagem mistas como entrevistas, por exemplo, tá? Então ficaria um método misto, quant e quali. É isso. Muito obrigado, Robson. Queria também sinalizar que o professor Alex chegou. Professor Alex, se eu desejaria falar alguma coisa, eu desejaria sinalizar se o debate vai ser feito agora ou ao final de todas as apresentações. Claro, quero agradecer, Leonardo, por ter iniciado, né, a sessão. Eu entrei em contato com o Hugo mais cedo. Vocês sabem que não dá para a gente contar aqui com a dinâmica de trânsito dos grandes centros, e também com a nossa agenda de fim de semestre nas universidades, né? Sou professor aqui no Departamento de Ciências Administrativas da UFMG. Então, mais uma vez, quero agradecer vocês, quero dizer do meu prazer em estar contigo, né, e com os demais apresentadores nessa mesa. Sejam bem-vindos. Eu espero que a nossa discussão seja produtiva, principalmente em se tratando dos avanços em nossa área, né, da articulação da gestão com pessoas, da articulação entre campos interdisciplinares que são base, né, para a nossa área de modo geral. Acho que podemos continuar. Imagino que você deva ter já anunciado para os apresentadores o nosso tempo de 15 minutos, em média, né, por trabalho, e na sequência a gente abre para o debate. Eu já tenho aqui também algumas questões e observações sobre os trabalhos. Imagino que os colegas também tenham curiosidade aí em relação ao debate com os demais, né? Você também, Leonardo, fique à vontade para fazer as observações. Então, podemos seguir, né, com a ordem de apresentação prescrita. Nós começamos com o impacto do workplace na satisfação dos usuários de espaços construídos. Imagino que agora, pela ordem, faríamos a apresentação do bem-estar nas organizações, uma análise de narrativas em mídias de negócios brasileiras. É isso mesmo, Leonardo? Todos os autores estão aqui, professor, então acho que a gente pode também mexer na ordem. Aqui comigo a gente está com a regulamentação dos riscos psicossociais nas organizações Ah, contemporâneas, sim. diálogo entre a teoria do vínculo e a psicodinâmica do trabalho, mas todos os Ah, autores já estão presentes. podemos então passar para. Vamos seguir essa ordem que você já iniciou, e na sequência a gente abre para o debate. Seria o trabalho do Rafael Coelho Calil, não é isso? Gente, só um instante. Todos vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou com um pouquinho de dúvida aqui em relação ao material. Valeu, obrigado. Boa tarde, eu vou compartilhar aqui a tela. Boa tarde, Alex, Leonardo, a todos.
Deixa eu só aprender aqui um segundinho. Tela inteira, acho que é melhor, né? Abrir ajustes do sistema? Ixi, Maria, peraí. Pode clicar aí embaixo no quadrado Ah, verde tá. e aí você seleciona qual tela você deseja compartilhar. Ah, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Aí, Prontinho, estamos vendo sua tela. estão conseguindo? É, então, vou começar a regulamentação dos riscos psicossociais nas organizações contemporâneas. É um diálogo entre a teoria do vínculo e a psicodinâmica do trabalho, tá? Eu sou Rafael Calil, né? Esse trabalho foi feito em conjunto com Alex e Rafael Horta, tá? Eu sou mestrando em administração pela UFMG. Eu vou colocar os 15 minutos aqui só para eu não me perder, tá, gente? Aqui. Pela UFMG, eu sou psicólogo, psicanalista. E tive um percurso na saúde mental nas políticas públicas durante 7 anos, tá? Vou me ater ao trabalho aqui para a gente ser objetivo também com o que, que ele apresenta. Deixa eu arredar só. Que aqui me tampa um pouquinho, mas tá bom. É, a introdução aqui traz, primeiramente, né, esse histórico, né, de produtividade e eficiência técnica, da administração científica e clássica diante das organizações que a gente trabalha hoje, que ainda tem herdado aí um funcionamento muito mecanicista e tecnicista, né, dentro das empresas. O Robson trouxe aí alguns exemplos, né, da importância dos fatores psicossociais, por exemplo, né, dentro da questão funcionalista, ele também trouxe ali para baixo o engajamento, o comprometimento, que ele tem a ver com os vínculos sociais, né? Então, o Pichon Rivière, ele é um autor, é um psicanalista argentino, ele nasceu na Suíça, mas a gente remonta aí também uma ênfase na psicanálise no âmbito da América Latina, né? Eu acho que é importante, a gente tem outros autores aí que trabalham a questão das organizações, dos vínculos, da psicanálise, mais propriamente dita psicossociologia, dentro das organizações, como o Eugênio Henriquez, por exemplo, mas eu quis privilegiar alguém que está aqui mais próximo da gente e também que foi precursor dentro da teoria do vínculo, o trabalho com grupos operativos, que eu acho que dão uma fundamentação mais prática e objetiva que a gente precisa também nesse atrelamento da administração junto com a psicologia, a psicanálise mais propriamente dita, tá? Então a gente viu o atrelo aqui um pensamento um olhar para a norma regulamentadora, né? Então a gente pega documentos oficiais que trazem aí já conceitos que devem ser verificados dentro das organizações que privilegiam a temática dos vínculos, né? Não dos vínculos propriamente dito, mas dos riscos psicossociais e tudo que eles trazem aí dentro também de estudos feitos, mas que hoje se encontram na regulamentação como uma inovação, e eu trago isso à luz dos vínculos sociais, a importância dos vínculos e também as contribuições da psicodinâmica, que trabalha esse tema também de maneira bem assertiva, né? Então, os transtornos mentais ocupam os primeiros lugares nas estatísticas, né, de afastamentos. Eu acho que são pontos importantes assim para a gente ver a importância do tema, né? Assim, como consequência da dificuldade para estabelecer um nexo entre transtorno mental e a atividade, o campo da saúde mental ele é muito amplo, né? Então, assim, a gente pode entrar, quando a gente estuda saúde mental no trabalho, a gente vê que cada pensador, cada autor traz uma questão da abordagem do desgaste, o outro do estresse, ou então a psicopatologia do trabalho. Então, são várias vertentes assim que tentam dar um enodamento de uma temática que era muito difusa muitas vezes. É difícil a gente chegar num consenso, né? Então, eu peguei dois autores nesse sentido, que eu entendo que tem uma teoria consolidada e também tem uma comunicação e um diálogo possível entre os dois. E eu privilegio nesse artigo o vínculo social, que na visão de Pichon Rivière, ele é um quesito estruturante para que se exista um grupo, né? Então, assim, só existe um grupo se existe vínculo, né? Não é só uma tratativa de um objetivo comum
do grupo, mas que deve haver ali um elo entre as pessoas, e esse elo ele é trabalhado dentro da psicanálise com um âmbito subjetivo, né, com o âmbito de como que o sujeito se constitui, entra no laço social e integra ali a comunicação e as tratativas da própria vida junto com os outros. E ali ele vai numa dialética construindo e se reconstruindo junto com o grupo, né? Então, aqui rapidamente, um trecho, vou ler, que antes das pessoas é precisamente o trabalho que se deve cuidar em todos os sentidos. Então, assim, para entrar numa organização, a gente precisa pensar que o trabalho ele deve estar preparado também para receber a dimensão subjetiva das pessoas, né? E não só pensar que é um maquinário ali que a regulamentação por si só vai resolver e conseguir fazer com que a máquina funcione de maneira adequada, né? A gente tem que pensar também no âmbito das pessoas e cuidando do trabalho, então estaremos cuidando também das pessoas nesse espaço, saindo do âmbito da individualidade do sofrimento para o âmbito coletivo de uma maneira crítica, pensando também que o trabalho é um lugar da contradição, é um lugar contraditório, que existem desavenças, falhas na comunicação e questões que devem ser apropriadas pelos gestores, pelas pessoas, por quem convive aí nesse espaço, porque é só assim que um grupo e de uma forma mais ampla uma organização pode se consolidar dentro dos fenômenos aí de reconhecimento, de identificação, de comprometimento e outros quesitos aí dentro dessa tratativa. Então, a subjetividade é esse espaço de pluralidade de expressões, né? Eu não vou me ater muito nisso, mas quer dizer que a pessoa não entra num local com apenas a técnica que ela possui ali para executar uma tarefa, mas ela entra com toda a vivência histórica, com um contexto diferente, com uma situação de vida diferente, ela chega por uma condução diferente, uma pessoa tem mais dificuldade de ir, outra não, tem gente que tem suporte em casa e outra não, né? Então, assim, a gente tem uma pluralidade aí de questões objetivas e também subjetivas nessa constituição da pessoa para que ela chegue num local e a gente às vezes deixa o vínculo social e essas questões que são estudadas a fundo no âmbito da subjetividade de lado, né? Então, eu estou trazendo essa temática como uma das temáticas importantes assim para se trabalhar essa norma regulamentadora, mas também pensando que no âmbito das instituições falar de subjetividade, de vínculo social se torna imprescindível, assim, porque estamos tratando de seres humanos aí que tentam se expressar, se constituir dentro dessas trocas, e às vezes quando essa possibilidade não ocorre dentro das organizações, a gente pode ter fenômenos aí de sofrimento, aí remontando um pouquinho a psicodinâmica do trabalho, alguns conceitos trabalhados, né, diante da dificuldade de criação de um laço, na impossibilidade de se fazer do local do trabalho um local realmente de vínculo, de crescimento e de expressão de si, né? Então, paradoxalmente, falar de subjetividade inclui a objetividade. Por que que eu trouxe isso? Porque falar de fenômenos subjetivos não quer dizer que a gente não consiga colocá-los dentro de um âmbito de pensamento, de estruturação e de constituição de um grupo dentro da materialidade da própria linguagem, das relações, da forma como uma empresa se estrutura para receber essas pessoas. Então, a construção da subjetividade, ela tem a ver com a construção desse mundo social, né? Então, assim, pensando de maneira ampla e de país, cidade, uma organização, um grupo operativo, seja qual dimensão estejamos falando, a gente pode chegar até no núcleo familiar, né, que é o que Freud remontava quando a gente vê essa primeira estrutura fundante, de como as relações funcionam. O Pichon Rivière ele traz que uma conversa entre pessoas, ela não leva em conta só duas pessoas, ela leva em conta uma estrutura, né, fundante, que advém aí desses fenômenos que Freud traz mais nesse âmbito, vamos dizer assim, da fantasia, assim, de um núcleo familiar de pai e mãe, mas depois na psicanálise, na psicossociologia, isso vai se tornando mais etéreo, até matemas, estruturas e simbolismos que a gente consegue entender uma dinâmica através de uma conjunção estrutural que faz sentido ou não para a pessoa, né? Então a pessoa se localiza dentro de um contexto e saber disso, aprender a caminhar sobre essas questões, ter esse entendimento de uma maneira conjunta,
faça com que as pessoas tenham mais ciência dos processos ali que estão em jogo, né, dentro de uma instituição. A norma regulamentadora, então, a gente faz um percurso, né, do que é uma norma regulamentadora, de onde que ela vem. Então, vem desde a CLT, quando a gente começa a regulamentar essas relações de trabalho, a gente sente que é um avanço muito grande, né, a gente trazer esses fenômenos psicossociais para dentro das regulamentações, porque a gente sempre tratou a subjetividade de maneira subjetiva, né, e não traz ali fenômenos materiais passíveis de serem trabalhados e que envolvem ainda o subjetivo, né? Então, assim, é importante falar sobre isso, porque é justamente essa vinculação que a gente entende que é algo que pode ocasionar grande parte do sofrimento aí que as pessoas vivem nas organizações por não se encontrarem, não terem um laço de amizade, não terem um local, às vezes, para falar das próprias questões, um ambiente de confiança, um ambiente de reconhecimento, de escuta, né, podendo expressar ali as suas questões e serem elas no trabalho poderem ali irem se atualizando e crescendo, né? Então, a regulamentação ela é um marco histórico nesse sentido, né, e é muito recente. Então, a gente tem também, a gente conhece, né, que essas regulamentações até se tornarem obrigatórias, esse vai e vem de regulamentações ele ocorre, mas a gente achou uma oportunidade muito boa, assim, de poder tratar da temática através de uma regulamentação que foi trazida pelo Ministério do Trabalho e que entendo que seja um primeiro passo, né, para a gente estar caminhando aí para falar dessa temática mais de uma forma mais aprofundada, né? Então, risco psicossocial são os aspectos da organização e dizem respeito a qualquer situação, vamos dizer, no Deleuze, ele fala muito da ergonomia, né? Então, assim, a ergonomia não é um fenômeno só físico, mas quais são as condições regulamentares de um local que permitem que a pessoa se sinta adaptada, ou então que ela se sinta bem, se sinta mal, quais são os fenômenos psicológicos em jogo, dentro dos vínculos sociais também, né, que vão fazer a pessoa se sentir pertencente a um grupo e se sentir que ali é um local que ela pode caminhar com as próprias questões e crescer, né? Acho que a gente tem que estar sempre visando ali um crescimento conjunto, né? Então, não só no singular, no individual, mas de uma maneira conjunta na materialidade do grupo, não somente numa questão psíquica individual dentro de um consultório, né? Então, os exemplos de condições de trabalho que levam a riscos psicossociais, carga excessiva. Então, falar de carga excessiva é falar de subjetividade, porque a pessoa que fica com uma carga excessiva de trabalho, ela vai lidar com a carga excessiva à sua maneira, mas isso não impede a gente falar que a carga excessiva é um fenômeno que tem que ser olhado, apesar da singularidade no âmbito do coletivo, mas que cada pessoa vai ter uma possibilidade de lidar com aquilo de maneira diferente. Então, a gente tem que pensar nessa dialética, né, assim, do trabalho também do individual, mas no sentido de trazer esse fenômeno não com a culpabilização de uma pessoa que não dá conta ou não pensando que tem um elo mais fraco ali na instituição, mas de uma maneira global e mais ciente, né, de tudo que envolve isso. Então, vou passar rapidamente aqui, tem exigências contraditórias, falta de clareza na comunicação, a comunicação é muito trabalhada nessas teorias, participação na tomada de decisão, entra para a emancipação, aquele sentimento da pessoa fazer parte de fato de um grupo, né, que aquilo que ela diz tem efeito na organização. A pessoa não se sentir como um maquinário ali, que se trocar o maquinário não faz diferença, ela ter e expressar, ela poder sublimar no trabalho, ela poder criar, ela poder fazer parte de um processo criativo. Isso faz parte também da saúde do trabalhador, né? A falta de controle sobre a forma como o trabalho é executado, por exemplo, ingerência nas mudanças, precariedade laboral, como o Robson falou, que a parte física ela tem a ver, né, com esse ponto também da ergonomia, comunicação ineficaz, falta de apoio, assédio, dificuldades relacionais em geral. Então, a norma regulamentadora ela dá luz a esses temas que são tratados aqui nesse artigo, à luz da psicodinâmica do trabalho e também dos vínculos sociais, né? Então, a ausência de suporte são pontos aí que, em geral, já estão mais ou menos abordados ali. Eu vou passar para a gente ganhar esse tempo. Gente, vou ter que passar um pouquinho aqui para alguns pontos que eu acho importantes. Esse daqui, ó, a perspectiva hegeliana é necessário um ajuste nas relações de trabalho para que o coletivo atue no sentido da obtenção de prazer e confiança. A confiança ele não traz de maneira leviana. A confiança é aquele ponto
como na psicanálise a gente fala sobre transferência, só existe trabalho analítico na transferência, né? É porque isso é uma demanda de reconhecimento, de amor, de cuidado, de afeto, e a comunicação ela só pode ocorrer nesse terreno, né? Porque quando a coisa está muito desvinculada, né, de um mínimo de cuidado, é como se as relações elas tivessem um laço tão frágil que ela impossibilita o sujeito se sentir ali pertencente à organização e ter a possibilidade de crescer e contribuir com o trabalho que ela está vivenciando. A gente fez uma coisa muito, fiz um muito grande aqui, mas eu já estou passando com palavras aqui pelos temas, tá? Então, tem esse atrelamento teórico que é dos dois, né, que diz respeito à possibilidade mais prática, e também do sofrimento e prazer no trabalho, que é trazido pelo de Jus, e também a gente tem o vínculo social, que é como se fosse essa teia estruturante que permite a gente enodar esses sentidos do trabalho para que a gente consiga falar da norma regulamentadora nesse viés, porque os riscos psicossociais eles envolvem também como que as pessoas vão lidar com essas questões que não são só do âmbito individual, mas sim do âmbito social também, né? Então, assim, para finalizar, seria consolidar uma cultura também como uma prática possível, como grupos de fala, comissões participativas, espaços de escuta, espaços também que contemplem esse tipo de reflexão, trazendo sempre o objetivo da emancipação do trabalhador, no sentido da apropriação dele sobre o trabalho que ele exerce, tá? Queria agradecer, acho que esgotou aí o tempo. Espero que tenha dado para percorrer aí sobre a temática. Obrigado, Rafael. Como os demais colegas dessa sessão devem ter notado, quando da apreciação do seu texto, né, é um trabalho teórico, né? Então, ele se propõe a articular duas perspectivas em função da norma regulamentadora e como ela propõe um cuidado em relação aos riscos psicossociais. Aparentemente, é, é uma norma que nos coloca em relação a uma questão simples, mas há uma complexidade imensa pela própria concepção psicossocial que articula o sujeito e sua constituição nas relações de trabalho. Então, eu acho que, no seu caso, apontar mais especificamente como possibilitar esse diálogo, aí a gente já tem um ponto inovador, e, claro, levantar possibilidades para essa aplicação na prática. Mas, ao final, quando iniciarmos aí o processo de debate, acho que valem alguns questionamentos, né, em relação ao percurso do trabalho de modo geral. Mas dando seguimento, Leonardo, quem seria o nosso próximo apresentador, próximo trabalho? Agora a gente iria para o análise interseccional e ergonômica das condições de trabalho na hotelaria de uma cidade turística. Por favor. Obrigado, Leonardo. Vocês conseguem ver minha tela? Agora sim, Bernardo. A tela é cheia? Eu não sei se está em tela cheia. Está em modo de PowerPoint, mas não está em tela cheia para a gente, não. Não? Vou parar de Ainda apresentar não. então. Não foi ainda? Ainda não. Se você tiver selecionado só uma janela, Bernardo, na hora que você coloca para o PowerPoint apresentar, ele abre outra tela. Então Ah, você sim. pode ou compartilhar a tela inteira, ou você mudar a janela de apresentação depois. Deu certo agora? Acho que agora deu, né? Agora Agora sim. sim. Ah, ok. Só um momento. Deixa eu organizar aqui as janelinhas. O tempo já começou? Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bernardo Almeida Rocha. Eu sou estudante do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Ouro Preto e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado como Análise Interseccional e Ergonômica das Condições de Trabalho na Hotelaria de uma Cidade Turística. Este trabalho foi desenvolvido em orientação, né, pela professora Thais, que é do Departamento também de Engenharia de Produção, e também contou com a participação da bolsista Aline Rocha. Bem, a introdução do nosso trabalho vai falar sobre. Acho que não passou, né? Desculpa. É, tô com um pouco de dificuldade em relação a.
Tá indo agora? Porque para mim que passou agora. Vocês poderiam responder por áudio, porque eu não consigo ver chat. A gente está Tá fora do só. modo multiplayer. Tá aparecendo o PowerPoint, mas não tá no modo apresentação. Será que se eu apresentar em PDF melhora, talvez? Você pode compartilhar a tela inteira, que a gente consegue Ali visualizar. embaixo, se você clicar naquele de apresentação, não melhora, não, olha. Lá embaixo, do lado daquele menos. Sim, eu estou em tela cheia, mas para vocês parece que Tá? não aparece em tela cheia, né? Porque eu não tenho o costume de usar o Quando Zoom. você Desculpa. Ah, coloca sim. a tela Então faz em cheia, PDF. Deixa eu ver se dá certo em PDF, compartilhar e então. abrir Só um outra tela. momento. Porque o tela cheia, eu acho que é Você aquele do coloca ladinho ali, né, não? De apresentação, olha. Tá clicado no que tem a barra lateral, olha. Tá vendo? Estranho, que para mim tá ok quando eu testei antes de começar. Tá. Mas é Tá possível certo. ler, Bernardo. Aí, ó, ok. Deu certo agora? Uhum. Ótimo, então. Continuando. Meu trabalho É, a gente está falando de Ouro Preto, né, uma cidade turística. É, a cidade ela é consolidada em relação ao turismo, no ramo de hotelaria, a questão do hotel ele é muito movimentado na cidade e, consequentemente, também a relação econômica na cidade é também impactada por essa questão do turismo em Ouro Preto. E a gente vai buscar analisar essas relações de trabalho é, que são marcadas pela precarização, né? A literatura sobre as relações de trabalho no ramo de hotelaria nos apresenta dados de que há uma questão de paradigma contraditório, né? Entre o prazer e o sofrimento, entre as questões também que permeiam as relações de trabalho no ramo de hotelaria. Essas relações de trabalho no setor hoteleiro. A gente, nesse trabalho, busca fazer uma análise do trabalho a partir de uma outra lente, buscando compreender como que essas relações de trabalho são fundamentadas e compreendidas e articuladas em três classes de teorias, né? Que é a parte do gênero, da raça e da classe. A gente vai, então, buscar compreender como que as mulheres negras são afetadas e sofrem com essas relações de trabalho, né, e são influenciadas também pela questão de gênero, raça e classe. A questão, o problema da nossa pesquisa é como que as condições de trabalho de mulheres em funções operacionais na hotelaria de Ouro Preto são afetadas por esses marcadores sociais de gênero, raça e classe, e de que forma essas desigualdades se manifestam na organização do trabalho, na saúde e nessa valorização profissional dessas mulheres. A partir dessa questão de pesquisa, o nosso objetivo, então, vai ser analisar as condições de trabalho de mulheres que atuam nas funções operacionais da Estadia de Ouro Preto, com base em uma abordagem ergonômica interseccional. A nossa pesquisa, então, ela vai se classificar vai contra a abordagem, né? Uma pesquisa qualitativa e descritiva, quando a gente escreveu esse texto para submissão para o SEMEAD, ainda a gente estava em resultados parciais, então a gente tinha apenas 10 entrevistas para análise naquele momento. As entrevistas elas foram realizadas de dezembro de 2024 a março de 2025, de maneira semi-estruturada. Foi feita a gravação, a transcrição dessas entrevistas mediante autorização das participantes. A análise dos dados foi feita a partir do Bardan, que é a análise de conteúdo, que a gente fez a pré-análise, a exploração e a interpretação desses dados a partir dos códigos que são gerados nas falas, né? E também no nosso referencial teórico. E uma coisa também que eu não mencionei, que é a amostragem, né? A amostragem não probabilística e também a gente utiliza a técnica bola de neve, que é uma metodologia que a gente mapeia algumas pessoas e a partir dessas pessoas a gente busca indicações de outras. E, inclusive, uma das nossas limitações em aspectos metodológicos para essa metodologia, do nosso trabalho, é que muitas das mulheres que a gente buscava entrevistar, elas não queriam falar, não queriam participar, com receio mesmo de falar sobre as suas condições de trabalho, do seu patrão, dos seus patrões, né, não gostarem e tudo mais. Como dado, então, a gente vai ter dois temas, né? Primeiro, o perfil dessas trabalhadoras. Quem são essas mulheres, né? A idade delas variam de 23 a 69 anos. A maioria dessas mulheres são casadas e têm filhos. Naquela amostra de 10 entrevistadas, 6 mulheres são mulheres negras. Aqui a gente vai entender mulheres negras a partir da classificação do IBGE, que é as pessoas autodeclaradas pretas e pardas. E a gente também consegue perceber como que nesses espaços, né, de trabalho do cuidado, trabalho de base,
são majoritariamente mulheres negras, né? Um outro dado importante também do nosso estudo é que essas mulheres acessaram, conseguiram completar sua educação básica, né? Inclusive, algumas delas têm até nível técnico, mas elas mesmas assim não conseguem acessar melhores condições de emprego nem subir, né, ali na posição que estão no seu local de trabalho para conseguir alcançar outros cargos melhores no seu ramo de trabalho. A gente consegue observar também essas barreiras estruturais que persistem nas condições de trabalho dessas mulheres, né? Que é a questão da raça, a questão do gênero e da classe que vai limitar essas oportunidades delas. Uma outra questão também que a gente observa com o perfil dessas trabalhadoras é que a maioria delas, né, residem em bairros populares aqui de Ouro Preto. Elas vão para os seus locais de trabalho a pé mesmo, e de transporte público. E também a gente consegue trazer, observar no nosso campo, que como que é observado essa naturalização da desigualdade no setor hoteleiro, né? Essas mulheres reconhecem seu trabalho, acham o trabalho importante, mas para elas aquilo ali é como se fosse normal, e elas naturalizam o racismo que elas sofrem, como se fosse normal a posição que elas estão, por conta que elas são faxineiras, né? São mulheres que ocupam cargos considerados inferiores, e aí elas naturalizam esses trabalhos, mas também reconhecem a importância e vê como é que é precário, né, a situação delas. E aí a gente vai então aprofundar mais nessas condições de trabalho. E essas mulheres, na sua maioria, têm longas jornadas de trabalho, né, na escala 6 por 1, 8 horas por dia. A gente também observa que há uma exigência da polivalência, né? Ou seja, essas mulheres, elas são contratadas para uma função, mas ali durante suas atividades laborais, elas têm que exercer outras funções em decorrência da necessidade dos seus patrões, né? Às vezes falta uma pessoa na cozinha e ela é contratada para poder fazer a limpeza, então ela vai lá e tem que fazer o trabalho da cozinha e também o trabalho da limpeza. A dificuldade também em relação à falta de pausas adequadas e também muito adoecimento físico. Elas sentem muitas dores lombares e elas relatam também que isso é ocasionado pelo esforço repetitivo. Elas são expostas a riscos químicos, biológicos e ergonômicos. Elas não têm ali EPIs adequados, não há treinamento para elas utilizarem. Há também questões relacionadas a riscos psicossociais também, né, do trabalho que elas estão ali inseridas, porque elas têm muito receio, né, da questão, por exemplo, de limpar um quarto de um cliente e ali as coisas do cliente estão naquele quarto, né? Então, quando some alguma coisa, às vezes elas são sempre as primeiras a serem ali, né, a desconfiarem delas. Então elas trazem muito também esse relato da condição de trabalho delas. Em relação ao financeiro, né, ao salário, elas recebem ali próximo ao mínimo, o que nos mostra uma vulnerabilidade econômica, porque Ouro Preto é uma cidade turística e os custos aqui da cidade são muito altos. Como eu já havia mencionado anteriormente, há a questão da discriminação, dessa invisibilidade social, né? Essas mulheres naturalizam essas dores, elas falam que mesmo com dor, elas vão lá, tomam remédio e vêm trabalhar, não procuram ajuda médica, tem receio, né, de buscar ajuda médica e pegar um atestado e o patrão não gostar, e vão trabalhar mesmo com dor. E há essa resistência e esse afeto ele vai coexistir ali nessa exploração, nesse sofrimento, né? O que vai ali alinhar com o que Deleuze traz na literatura. Também a gente consegue observar como é que o trabalho real, que é aquele que elas são contratadas a fazerem, não está ali alinhado com o prescrito, né, com o que elas realmente executam no seu dia a dia. E também a gente consegue fazer uma análise da intersecção, de como é que o gênero, a raça e a classe, elas são influenciadas e aprofundarem essas relações de trabalho dessas mulheres, né? A gente busca analisar o trabalho delas a partir dessas outras lentes. Então, a gente consegue concluir, né, que essas experiências laborais são marcadas por muitas opressões estruturais, porque essas mulheres, como eu disse anteriormente, são mulheres majoritariamente casadas, têm filhos, acumulam dupla jornada de trabalho, trabalho de casa, trabalho no local de trabalho mesmo delas, né? As desigualdades, elas não são isoladas, mas elas são articuladas, né? É uma teoria que Crenshaw vai dizer que a gente precisa analisar e interpretar essas desigualdades de maneira conjunta, e as mulheres negras, elas são principalmente afetadas por essa precarização no trabalho. E a gente também traz algumas sugestões no nosso trabalho sobre a necessidade de políticas públicas e empresariais voltadas para essas necessidades que são observadas, né, nessas fragilidades das relações de trabalho. Que seria, por exemplo, a fiscalização das condições de trabalho, a valorização salarial desses profissionais e uma formação e qualificação ali voltada para essa equidade, né? Porque essas mulheres a gente consegue observar que elas têm educação básica
concluída, mas elas não conseguem, né, como eu disse, acessar outros espaços de trabalho. E também a gente traz aí uma abordagem da ergonomia, da interseccionalidade, né, como uma ferramenta crítica para viabilizar o trabalho invisível e promover transformação social. A gente agradece à Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, que financiou essa pesquisa, e essas aqui são algumas das referências que eu utilizei para apresentar esse trabalho, e muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Eu agora vou tentar parar de apresentar aqui. Hum, Obrigado, Bernardo. E considerando o nosso tempo, Leonardo, podemos passar então à última apresentação e, na sequência, o nosso debate, a arguição. Eu falando com o microfone mutado. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação aqui? Estamos Boa, sim. beleza. Então, até às Sim. 19, deixa eu anotar aqui para não me passar. Pessoal, primeiramente gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês. Me chamo Leonardo, sou aluno do primeiro ano do doutorado aqui da linha de Estratégia e Análise Organizacional do PPG-ADM da UFPR. E esse é um trabalho, né, que eu fiz junto com as minhas colegas Aline e Vanessa, que foram alunas de uma disciplina, junto com a professora Mariane, que nos orientou aqui durante a escrita desse trabalho, né? A Aline e a professora Mariane também são psicólogas, a Vanessa é administradora e eu sou economista, né? Então, elas têm muito mais propriedade para falar das questões psicológicas do que eu, mas a gente foi conseguindo fazer e conversando junto a respeito do trabalho para conseguir casar todas essas coisas, né? Então, a gente está tratando nesse artigo de bem-estar nas organizações e aí a gente traz uma análise de narrativas nas mídias de negócio brasileiro para entender principalmente como é moldado esse sentido de bem-estar por essas revistas e como as organizações buscam interpretar isso, né? Então a gente analisa, né, principalmente aí como esse entendimento sobre bem-estar vai ser compreendido no ambiente de trabalho, e aí a gente faz essa comparação com uma abordagem teórica, né? A gente pega lá a abordagem da Carol Riff, faz essa comparação, e aí a gente vê que tem uma diferença essencial entre aquilo que é divulgado pelas revistas, né, aquilo que é propagado nesses meios de comunicação, e a abordagem teórica que a gente traz aqui, uma abordagem multidimensional, né? Então, a análise de narrativas, ela consegue ajudar a gente aí a tentar explorar quais são os impactos, né, que essa divergência dos sentidos a respeito do bem-estar pode trazer dentro das organizações. O bem-estar, né, primeiramente, dentro da área de administração, a gente caracteriza ele como um fator organizacional que é estratégico, né? Ele vai levar a produtividade, ele vai levar a desempenho, ele está dentro das questões de sustentabilidade, né, dentro das ODS, e ele é um tema que é muito debatido, principalmente na psicologia organizacional, dentro das ciências sociais, hoje aqui em seminários de administração, e está presente, né, dentro dos discursos da mídia. Então, o bem-estar, como estratégia, ele pode ser encarado como um potencializador de desempenho, tanto individual quanto organizacional, né? Um indivíduo com bem-estar, ele consegue desenvolver mais o seu trabalho, mas isso também se torna um diferencial estratégico para a empresa no mercado, né? Por exemplo, uma empresa que tem ali o seu respaldo, que as pessoas que trabalham nela propagam que ela tem o bem-estar, ela tem vantagens competitivas, por exemplo, em captação de recursos humanos em relação a outras, né? Então a gente tem essas duas vertentes aí de potencializador de desempenho. Só que com isso a gente traz, né, a problemática da visão simplificada do bem-estar, que é aquela, o bem-estar ou é você sentir prazer ou é você ter ausência de dor, né? E a gente faz essa comparação com o bem-estar eudaimônico, que é a proposta da Carol Riff. E aí a nossa contribuição, né, a gente tenta trazer aí uma discussão, uma reflexão crítica, principalmente, sobre como que o bem-estar tem sido apropriado nesse contexto organizacional contemporâneo, né? Como que ele tem sido colocado pela mídia, como esse significado tem sido moldado e difundido para as organizações. E aí, dentro da nossa fundamentação teórica, a gente vai ter o bem-estar eudaimônico, né, que é um conceito que vem lá de Aristóteles, do daimon,
E essa visão, ela vai deixar de lado aquela visão dualista que eu falei para vocês, né? Que é ausência de dor e busca pelo prazer. Então, tem uma integralização dessa questão multidimensional do conceito. E sempre vai estar atrelado ali às capacidades humanas durante a vida, né? Então, a Carol, ela traz para a gente que essas 6 dimensões, elas têm que ser compreendidas para que a gente tenha uma vida saudável e funcional, né? Desenvolvendo todas aquelas potencialidades dos indivíduos. E aqui a gente tem essas 6 dimensões, né? Eu não vou explicar cada uma delas, porque cada uma vem de filósofos diferentes, né? A Carol utiliza aí essas correntes filosóficas para fazer a conceituação dela, mas a gente vai ter autonomia, domínio ambiental, né? Que foi um dos temas aí que o Robson tratou no trabalho dele também, crescimento pessoal, relações positivas com os outros, que foi também um tema aí que o Rafael trouxe no trabalho, propósito com a vida e autoaceitação, né? Então a gente vai vendo que o bem-estar, ele vai estar também no indivíduo, também nos objetivos dele, na autonomia que ele tem nas atitudes, nas relações que ele cultiva dentro do dia a dia, no ambiente físico em que ele está inserido, né? Então a partir daí a gente começa a ter uma incorporação maior do que é bem-estar e como ele pode ser composto com essas 6 dimensões. E a outra parte da nossa fundamentação teórica são as mídias de negócio e as narrativas, né? Porque essas mídias de negócio, os jornais, as revistas, elas têm a capacidade de moldar a linguagem das sociedades a partir, né, das narrativas que elas constroem e que elas disseminam também. Com isso, o que acontece, né? Muitas vezes, algumas verdades acabam sendo impostas, né? E dentro dessas verdades, a gente vai ter algumas realidades sociais ali, né? Então, o jornalismo, ele vai ter uma legitimidade para produzir e divulgar o conhecimento na sociedade contemporânea, né? E com isso ele pode moldar, por exemplo, o sentido das organizações e as organizações estão sendo socializadas no ambiente em que nós estamos, né? Então a gente utiliza aí essa análise de narrativas para tentar compreender como esse conhecimento ele é disseminado e transmitido na sociedade. E como que foi a nossa metodologia? Então, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, né, tentando entender ali os conceitos em um ambiente real, estudando essas relações sociais. Nosso recorte temporal, ele é dado após o fim após o decreto do fim da pandemia pela OMS, até o dia 31 de março desse ano, que foi quando eu e as minhas colegas começamos a juntar os materiais para fazer essas análises. E a fonte de dados, né, são dados secundários. Então, a gente pegou 7 revistas, dessas 7, 4 são de negócios, 3 são de gestão de recursos humanos, e aí a gente começou a buscar o termo bem-estar dentro dessas revistas. Quando a gente pesquisou, a gente encontrou muita coisa dentro dessas revistas, né? Então, a gente começou a filtrar, e aí a gente queria tratar exclusivamente daquelas revistas, daquelas reportagens, desculpa, que tratassem do bem-estar. Então, a gente colocou bem-estar somente no título. Dentro dessa segunda etapa, né, a gente ainda viu que tinham muitas ali que não se encaixavam, porque ou tratavam de bem-estar somente num sentido médico, né, ou de bem-estar animal, por exemplo. Então, a gente queria tratar de bem-estar e organizações. E aí, quando a gente fez esse filtro, sobraram 29 reportagens para a gente fazer essa análise, né? Um ponto interessante, só para eu trazer aqui para vocês, não está no slide, mas uma das revistas, inclusive, não tinha nenhum tema a respeito de bem-estar, e era uma revista de gestão de recursos humanos, né? É uma questão que hoje eu apresentei cedo no Sapiens, a gente tratou também, então vou procurar explorar mais um pouco disso aí antes de mandar para alguma revista, né? E aí, para análise dos resultados, a gente leu e releu, né, esse material aí com o intuito de tentar encontrar o sentido de bem-estar proposto, né, dentro dessas narrativas veiculadas por essas revistas, e a gente se baseou ali na perspectiva que Gibbs propõe para a gente, né? Então, tentando entender muitas vezes
como que o narrador está interagindo com o público, quais são as ideias temáticas que surgem junto com a questão do bem-estar, e a gente viu exaustão mental, né, burnout, todas essas questões patológicas que surgem com a questão da implementação do bem-estar como uma ferramenta, né, de promoção no trabalho, contradição entre temas, a linguagem utilizada, o cargo de quem escreveu. Isso foi uma coisa que emergiu aí das nossas leituras, que a gente percebeu que a maioria das pessoas que escreviam essas reportagens eram CEOs de alguma organização, e também o público-alvo da reportagem, né, sendo ali geralmente pessoas de decisões dentro da empresa ou público mais da saúde psicológica, né? E aí a gente conseguiu, fazendo essa análise de resultados, né, entender ali o sentido de bem-estar dentro das mídias de negócios, e a gente viu que a abordagem predominante é aquela abordagem remediadora e instrumental, né? Então, as revistas colocam o bem-estar como sendo um ativo organizacional que pode dar uma vantagem para as organizações, mas elas não consideram, por exemplo, aquelas 6 dimensões, né? E aí uma única exceção que a gente teve foi dentro da revista Forbes, em que a reportagem era toda sobre o bem-estar relacionado ao ambiente de trabalho, né? Muito como apareceu ali no trabalho do Robson, que ele apresentou hoje aqui para a gente. E dentro disso, né, também, dentro dessa reportagem, essa reportagem ela era uma publi paga por uma empresa, né, que fazia esse tipo de serviço para aparecer na Forbes. Então a gente vê que falta aí dentro dessas revistas realmente essa conversa aí entre a teoria e o bem-estar, né? Então, como eu comentei, né, a gente tem também a questão dos temas emergentes que aparecem junto com o bem-estar, né, que são essas questões de sobrecarga de trabalho, exaustão mental, e o papel das organizações, né? Porque as revistas elas colocam muito os decisores, essas organizações, como as peças fundamentais para promover esse bem-estar, mas naquela maneira dual, né? Não colocam de maneira integral. Então a gente identifica, né? Concluindo aqui, alguns padrões que revelam aí essa compreensão predominantemente instrumental do bem-estar, e o bem-estar como uma gestão orientada sempre ali à produtividade, à retenção de talentos, a uma performance organizacional, né? Então a gente vê que eles tiram ali o valor humano do bem-estar e somente focam nas vantagens competitivas das organizações, né? Então a gente tem ausência de questionamento sobre essas condições das estruturas do trabalho, sobrecarga, precariedade, desigualdade, e aí com isso a gente revela, né, um discurso que é sempre ali positivo e apaziguador, que não traz uma problemática e busca soluções complexas para o problema, né? Então a gente questiona aí, a partir de uma visão crítica, qual é a influência dessas mídias na formação de práticas, valores, políticas, né, dentro dessas organizações brasileiras hoje. Então a gente vê que essas mídias elas têm um papel muito importante dentro da construção dessas narrativas, não só para entender como o bem-estar é promovido, mas também como ele é vivenciado no dia a dia. E aí a gente tenta, né, chamar atenção aí para uma agenda de pesquisa e práticas futuras que passem, muitas vezes, dessa lógica remediadora que tratam o bem-estar, né, que é instrumental, sempre produtivista. Então a gente tenta trazer aí essa incorporação do bem-estar como um valor fundamental e transversal às estratégias organizacionais, né, sendo compreendido com todas as suas dimensões. Tem algumas limitações do estudo, não coloquei aqui, mas a gente tem algumas limitações, por exemplo, do nosso recorte temporal, somente depois da pandemia, as nossas 7 revistas que foram escolhidas, né, porque a gente julgou elas como as que mais representavam ali aquilo que a gente queria buscar. Temos também uma limitação teórica, né, porque aqui eu estou partindo de uma teoria que define o bem-estar e estou comparando ela com outra, então podem haver outras teorias que tratam também a respeito do bem-estar, mas mesmo com essas limitações, foi isso aí que a gente conseguiu estudar, levantar e ver o que dava, o que era dito pelas revistas, né, para as organizações. Acho que deu o tempo certinho aí.
Obrigado, pessoal. Certinho. Obrigado, Leonardo. Fechamos então a apresentação dos trabalhos inscritos nessa sessão. Nós temos aí os nossos 30 minutos finais para que a gente possa dialogar, né, responder aos questionamentos uns dos outros, né, questionamentos que surgiram quanto da leitura, imagino também quando da apresentação, agora, né, pontos que às vezes na leitura a gente não consegue depreender, isso fica mais claro na apresentação, e pontos que não aparecem na apresentação, mas que a gente consegue captar no texto. Então, vamos fazer agora essa troca, né, em relação aos nossos trabalhos. E na condição de moderador, eu queria já propor algumas questões, levando em consideração a ordem de apresentação. Pode ser, pessoal? Nós começamos com a apresentação do Robson Quinello, né? O Robson fez a apresentação do trabalho intitulado Impacto do Workplace na Satisfação dos Usuários dos Espaços Construídos. Eu quero parabenizá-lo, Robson. Acho que é um trabalho que traz uma contribuição importante em seu caráter descritivo, né? Principalmente pela precisão, pelo rigor metodológico em se tratando de um estudo quantitativo, relacionando temáticas que, por vezes, abordam também uma dimensão mais subjetiva e complexa, principalmente na articulação entre workplace, facilities management e satisfação e motivação no trabalho. Acho que esse é o ponto fundamental, né, e a grande contribuição para a nossa área. Então, te parabenizo por isso. Mas quando da leitura, né, e aí eu não sei, queria te perguntar se o trabalho está vinculado a uma pesquisa maior, né, ou a um projeto de tese no doutoramento, ou mesmo de dissertação no mestrado. Quando da leitura, eu fiquei me perguntando sobre essas teorias e bases conceituais para a tratativa de temas como motivação e satisfação, já que essas temáticas são tão densamente trabalhadas, né, no âmbito da história da psicologia organizacional, na história da gestão com pessoas, foi o foco, inclusive, de pesquisa, considerando aí as abordagens de escolas clássicas administrativas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas fundamentações que não ficaram tão claras. E principalmente quando a gente, na página 12 do seu trabalho, visualiza as contribuições teóricas, você faz uma correlação do trabalho, dos achados do trabalho, com a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg, né? Uma teoria que diferencia fatores motivacionais que estariam vinculados a uma dimensão interna, intrínseca e subjetiva, de fatores higiênicos que se vinculariam, né, a aspectos de externalidade que, por sua vez, recairiam não sobre a motivação e satisfação, mas sobre a insatisfação. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente Sim, sobre essas claro. bases teóricas. Bom, vamos lá. Esse é um trabalho em construção, então é dos meus alunos de pós-graduação, né? A gente propõe na nossa pós-graduação aqui do Senai um trabalho final que é a elaboração de um artigo. Uhum, Então, ele é um trabalho de um dos alunos, que é a Giovana. E a fundamentação teórica dele, a gente não pega nenhuma escola de psicologia social, muito pouco. A gente vai para a nossa fundamentação teórica dentro do workplace mesmo. Se a gente pegar a Lindvik, ela é hoje. O pessoal na Europa trabalha muito a questão de workplace forte, né? A questão do bem-estar. Então, como eu disse no comecinho da apresentação, para a área de facilities, o workplace é muito recente. Ele tem em torno de 10 anos e nos últimos 5, por conta da pandemia, acabou evidenciando mais essa subatividade nas empresas. Então, geralmente em empresas multinacionais, você tem a cadeira lá dentro do FM de alguém que é o Workplace Manager, né? Então, é a pessoa que cuida dessa jornada do trabalho.
Então, a literatura que a gente buscou foi uma literatura atual dentro da área de facilities. Quando a gente fala do Hasber, o bom e velho Hasber, né? E eu vi nas apresentações aí, a gente falando, e eu costumo falar para meus alunos, para as empresas é mais fácil pintar uma parede do que cuidar de autonomia e reconhecimento. Então, aí eu já estou dizendo sobre a teoria de Hasber. Então, quando eu trabalho nos aspectos físicos, em tese são mais fáceis. Então, eu faço um escritório bonito, pinto uma parede, achando que isso vai gerar satisfação, quando na verdade não gera satisfação. Pela teoria de Hasber, isso apenas evita a insatisfação, né? Quando de fato o que teria que ser trabalhado são questões mais profundas. O Rafael trouxe um pouco disso, as questões de reconhecimento, valorização, enfim. E aí o buraco fica mais embaixo, né? Então foi essa ligação que a gente fez com o Hasber, que é uma teoria muito antiga dos anos 60, vocês sabem disso, né? Mas é atual. E quando a gente fala de NR1, por exemplo, que é um assunto, Rafael, que tem caído no colo do FM, então os profissionais nós estamos muito preocupados porque é, tem um tempo muito pequeno para se trabalhar num tema tão profundo. Estamos falando aí de início do ano que vem, já começar a trabalhar na CIPA, que eu acho que é o espaço mais adequado para se falar sobre esse tema nas empresas. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, eu não sei se eu respondi, Alex, a pergunta. Eu fiz esse questionamento, Robson, porque eu enxerguei como possibilidade de continuidade da pesquisa Ah, sem dúvida. exatamente esse questionamento de atrelar a ideia de workplace e a complexidade da ideia de workplace, como a gente viu na ideia de riscos psicossociais, talvez até uma revisão, né, em relação à Sim, ideia de que o workplace está somente vinculado, por exemplo, a aspectos de externalidade. Né? Uma vez sim, sim. que a gente vai além da ideia de ergonomia, de que a gente está levando em consideração a percepção de sentidos dos funcionários, a gente está levando em consideração também aspectos de internalidade, né? Aspectos que são Sem dúvida. intrínsecos. Então, talvez um caminho aí complementar à pesquisa seria fazer, quem sabe, até essa revisão, né, da teoria dos dois fatores de Herzberg à luz dessa complexa noção de workplace. Sim, De repente, a gente pode rever essa ideia de que recursos, aspectos ambientais, né, variáveis que estão mais vinculadas à infraestrutura, dependem também desses sentidos que são sem dúvida. atrelados, né, à dimensão interna e subjetiva do funcionário. E Acho que é uma aí, contribuição é, bem interessante do trabalho, né? E aí, Alex, vem também um pouco ao encontro que o Leonardo falou sobre as revistas de gestão. Quando você pega a revista de gestão, ou vai no Instagram, não sei muito longe não. A gente vê fotos dos novos escritórios. Então a gente fala: Uau, que legal esse Ah, escritório, eu vou trabalhar e vou ser feliz lá. Quando de fato isso não acontece. ah. Então, porque se vende um retrato de que os aspectos físicos dentro da ideia final de bem-estar dentro das organizações bastam, mas não bastam, né? Então é mais ou menos por aí. Muito bom. Obrigado, Robson. Alguém teria algum questionamento, alguma dúvida para tirar com o Robson em relação ao trabalho? É mais uma contribuição, assim, eu achei super interessante também quando tem um modelo, né, estrutural ali para se mensurar qual que é o impacto, né, dessa questão do espaço físico. E o que me veio à cabeça, assim, é que é, isso vai além, assim, né, de uma, como se a gente tivesse um modelo de como se pode fazer, mas talvez, assim, cada local, diante da subjetividade, diante de cada colaborador, diante da ideia da empresa, diante do que ela significa, diante de uma série de fatores, assim, vão contribuir para se entender o que pode ter nesse espaço físico que convide as pessoas realmente a estarem num ambiente ali mais favorável para uma interação, para um trabalho, para estar realizando ali alguma coisa. Sim. Ok. Aliás, Rafael, essa é a grande incógnita
a gente não tem resposta ainda de como trazer as pessoas para o trabalho presencial novamente. Porque parte Uhum. dessa discussão é do RH, mas grande parte é de FM agora, Facility. Então, o que que eu posso pôr dentro do espaço físico que atraia novamente ou engaje novamente o trabalho presencial? Que aqui em São Paulo, na grande capital, não sei em vocês, no lugar onde vocês estão, as grandes empresas estão decretando praticamente 100% presencial novamente. Uhum. Então, o trabalho remoto está ficando lá para pré-Covid. Então a gente volta a ter o uso, até por questões de custo, porque um prédio vazio é muito caro. Então, essa conta, as empresas aqui no banco acabou de decretar aí a volta do trabalho presencial, e isso tem um impacto gigantesco dentro de RH e FM. Sim. Esse retorno, inclusive, acompanhado de uma demissão em relação àqueles, Isso, né, que se é posicionaram de polêmico, forma sim, contrária, bem polêmico. Mas acho que é um ponto muito importante, Robson, que você traz para a nossa área, e acho que podemos trocar figurinhas, né? Tentar sim, aí, claro, né, claro. parcerias para a gente incrementar nossas pesquisas. Obrigado, então, Robson, obrigado, Rafael, obrigado aos demais. Por uma questão de tempo, vamos passar a segunda apresentação, a apresentação de Rafael Calil sobre a regulamentação dos riscos psicossociais nas organizações contemporâneas. Eu já cheguei a fazer esse comentário, é um texto importante em relação, né, à gestão com pessoas, aos estudos organizacionais, por problematizar as questões psicossociais nas relações de trabalho e por inovar no diálogo entre teorias que até então não são tão costumeiras, né? Se nós pensarmos as contribuições da teoria do vínculo de Henrique Pichon-Rivière e a abordagem psicodinâmica do trabalho de Christophe Dejour. Eu acho que é um trabalho que avança nesse sentido, é um trabalho teórico, mas acho que já cabem, né, alguns questionamentos. Esse é um questionamento que, na condição de orientador, eu sempre faço com o Rafael e demais alunos, que é exatamente o fato da norma 01 ter essa função de minimizar riscos, tentar assegurar contextos salutares, com preservação da integridade psicossocial dos trabalhadores. E, nesse sentido, ao que parece, a norma ela acaba estando na contramão, né, do que seria a ideia de produtividade, lucratividade tão fortemente é, é, buscada, né, pelo contexto corporativo. Então, eu queria, Rafael, que você falasse um pouquinho de que ideias ou saídas, né, do ponto de vista prático, você visualiza, e se é possível essa comunhão, né? Porque nessa contradição você tem de um lado a ideia de emancipação é, do trabalhador, de outro a ideia de lucratividade, produtividade, até que ponto esse casamento é possível? Bom, Alex, isso é uma questão que eu sempre reflito, assim, sabe? Eu acho que, assim, queria iniciar dizendo que, apesar da regulamentação, a gente ainda corre o risco de, mesmo colocando em prática, fazendo um programa de gerenciamento bem delimitado, as empresas adequando a norma e colocando aquilo dentro de uma regulamentação, que isso se torne mais uma prática tecnicista também, com esvaziamento de sentido, né? Então, assim, essa dúvida, eu acho que ela perpassa mesmo se a norma entrar em vigor, sabe? Porque, para mim, há um esvaziamento realmente do sentido do trabalho no âmbito brasileiro, né? Assim, agora uma opinião um pouco própria. Eu estava só uma coisa bem rápida, assim. Eu fui abastecer o carro, aí tinha a frentista que ela começou a me perguntar um tanto de coisa, me falar tudo que eu queria, ali colocar no carro. Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, tanto de coisa, assim. Eu fiquei com vontade de falar assim, sabe? Falar, para! Mas eu parei e pensei assim, eu falei, gente, é uma pessoa que não escolheu ser frentista. Primeiro ponto, né? A gente tem pessoas que não escolheram a profissão que estão. A gente tem, a maioria das pessoas estão desvinculadas ali de um valor pessoal e para depositar e tem que ficar se reinventando dentro de um trabalho para que isso tenha um mínimo de sentido.
né? E o trabalho é onde a gente passa todo o tempo aí da nossa vida, muito tempo da nossa vida, né? O mesmo tempo que a gente passa dormindo, é o tempo de trabalho, então o que que restou disso? E a pessoa ainda tem depositado ali um lugar que as pessoas ainda não têm um mínimo de reconhecimento, não têm um mínimo de confiança, não dão um mínimo de mérito, não dão nada, assim, né? O que que sobra, né? Então, acho que assim, eu acho que cabe mais do que a regulamentação, é a gente dar a importância à regulamentação. Então, acho que isso é um diálogo que tem que ser feito realmente de formiguinha. A única coisa que eu aprendi na minha vida é que eu consigo fazer, por exemplo, um convencimento aqui, a gente consegue com nossos pares, com pessoas próximas, a pessoas mais influentes que isso chegar conseguem ter uma influência maior dentro de uma nova perspectiva diante da temática. Então, assim, eu acho que é imprescindível. Eu não conseguiria trabalhar mais em algum lugar que eu não tivesse uma vinculação que fizesse sentido para mim. Então, assim, eu entendo que é uma temática de grande importância, por mais que as empresas ainda têm esse desafio de não cair sempre na modalidade do volta para a técnica, vamos esvaziar esse ponto e vamos produzir, é isso mesmo, troca e vamos caminhando. Então, acho que é um desafio é a tal dialética nossa, né, que ocorre internamente, ocorre com relação ao trabalho, a proposta é que isso ocorra constantemente, né, no ambiente organizacional. Ô, Rafael, você acabou de falar da frentista, eu acabei de ler esse livrinho aqui, ó. Não sei se dá para ver, do Barry Schwartz. Ah, sim, sim, sim. Ele fala sobre ressignificação. Então, algumas pessoas que realmente não escolheram o trabalho, ela busca uma ressignificação naquilo para ter um sentido. Senão fica muito triste todo dia, né? Exato, exatamente. E acho que no próprio exemplo, Rafael, quando você explicita que ela lhe apresenta a realidade de trabalho, tenta elaborar em cima daquilo, ela está tentando também construir esse sentido subjetivo em relação a É. uma prática possível, né? Daí a ideia dos espaços de escuta, daí a ideia de pensarmos, né, dialogicamente a reflexão sobre o real do trabalho, para que a gente possa também encontrar saídas, né, às demandas e problemas que possam emergir na realidade de trabalho, etc. Acho que é por aí também. Além do Robson, alguma contribuição para o trabalho do Rafael? Muito bem. Em relação à nossa ordem, nós tivemos, então, a apresentação do trabalho, a análise interseccional e ergonômica das condições de trabalho na hotelaria de uma cidade turística, um trabalho marcadamente crítico, né, e que contribui na tentativa de articular e integrar gênero, raça e classe nas discussões ergonômicas e nas condições gerais com que se estruturam as relações de trabalho. Um ponto que nos chama a atenção é o fato de ficarem explícitos os processos de exclusão e adoecimento, né, de algumas categorias de trabalho, como é o caso das trabalhadoras do contexto hoteleiro, né? Acho que é um trabalho que, como a gente está falando dessa produção de sentido, né, que por ter dado voz, né, a essas trabalhadoras, já cumpre também, por isso, seu caráter crítico, a sua função social. Então, parabéns, Bernardo e equipe na condição. Eu fiquei com uma dúvida, é, na verdade, foram duas dúvidas, Bernardo. A primeira delas é de caráter mais metodológico. Na leitura do texto, não fica tão explícito para o leitor o processo de categorização, né, da análise de conteúdo, né? Eu não sei se vocês já tinham algumas categorias a priori, né, e ali vocês agruparam as unidades de sentido para fazer a interpretação. Eu não sei se elas surgiram após as entrevistas semi-estruturadas. Então, eu deixaria como dica, né, para uma publicização do trabalho, uma apresentação mais direta dessas categorias. E vou dizer por quê. Embora vocês tenham explicitado aí, principalmente as dificuldades vivenciadas, né, por essas trabalhadoras, eu tenho me preocupado muito, porque eu também trabalho
né, com viés crítico aqui na UFMG, seja na graduação ou na pós, na administração ou na psicologia, eu tenho me preocupado com essa ideia de que ao trabalhador e a algumas categorias não há possibilidade de mudança, não há escape, né? E a gente sabe que não é por aí, né? O trabalhador, ele é oprimido, ele é excluído, ele é dependente, mas ele é competente, né? Não é à toa que Christophe Dejour, por exemplo, ao se perguntar sobre as estratégias defensivas no trabalho, a sua preocupação não é com o sofrimento e o adoecimento, porque via precarização ele acontece, né? A sua pergunta é exatamente oposta. Por que mesmo em meio, né, à precarização, a adoecimento, né, algumas categorias de trabalho evitam e conseguem se livrar, né, desse sofrimento e adoecimento? Então, a minha pergunta é nesse sentido. Será que vocês não visualizaram ali, né, nas falas dessas trabalhadoras, algumas formas de enfrentamento dessa situação tão precária? Entendeu Professor, a obrigado minha pela pergunta, Bernardo? pergunta. Obrigado pela pergunta. Você consegue me escutar? Sim, sim. Vou tentar te responder aqui sobre a categorização. A gente criou o questionário, então a gente já tinha ideias do que iria aparecer em campo. Pois que essas ideias, que a gente ouviu essas trabalhadoras, a gente foi observando que estava tendo uma tendência de falas ali, né? E a gente sentou e conversou com a orientadora quais seriam as questões que iriam nortear melhor o objetivo do nosso trabalho, que era integrar essa análise interseccional, né? Que era tentar puxar para esse lado do, das ciências humanas, que é olhar o trabalho a partir de outras lentes, né? Da questão de gênero, raça e classe. E eu sou originalmente da engenharia de produção, né? Quando a gente fala de ergonomia na engenharia de produção, não se fala em gênero e raça e classe, né? Parece que é uma coisa que não existe na engenharia de produção, é falar de raça, é falar de gênero, só que é falar de produção, produção em massa e tudo. E a gente tenta trazer um pouco desse olhar para a engenharia de produção, nesse sentido da ergonomia e do olhar para o trabalho. É, qual era a sua segunda pergunta sobre a fala das trabalhadoras? Me desculpe. Se vocês não conseguiram visualizar nas falas algumas formas de enfrentamento, né, para essa realidade precária, né? O que que elas conseguem fazer para encontrar ali alguma forma de continuidade, de produção de sentido, para que de fato não exista um adoecimento, né? Isso é algo que aparece nas falas, não aparece, é algo que a gente pode pensar numa continuidade da pesquisa. Eu vejo como uma continuidade. Eu acho que o nosso questionário não abriu muito espaço para essa fala delas mesmo, porque, como eu disse anteriormente, né, durante a apresentação, a gente teve muita dificuldade de acessar essas trabalhadoras. Então, quando a gente ia falar com elas, as entrevistas eram uma coisa muito rápida, coisa de 5 minutos, uma conversa de 5 minutos, que ela falava um pouco ali sobre a sua rotina, às vezes até durante o trabalho mesmo ali, né, naquela pausa. Então, acho que talvez isso seja mais uma questão de continuidade mesmo, da gente pensar aí, a partir do olhar da trabalhadora, quais são as sugestões que ela teria ali para poder melhorar esse trabalho dela, né? Perfeito, obrigado, Bernardo. Eu passo a palavra aos demais. Só um Bernardo, comentário. Opa, vai lá, não, vai lá. pode falar, falo depois. Não, só ia comentar que alguns itens que eu vi da sua apresentação precisa chamar o Ministério do Trabalho. Fiquei até meio preocupado ali, né? Falta EPI, a área Sim. insalubre, periculosidade. Não sei, isso é uma É por isso coisa que elas tinham muito medo complicada, né? de falar sobre o É, trabalho delas. A gente observava muito isso em campo. A gente tinha que assegurar para é, elas, não, isso aqui é sigiloso, a gente está seguindo as éticas do comitê de ética, né? De como que rege uma pesquisa científica, para trazer segurança para elas mesmas. Porque as nossas entrevistas a gente tinha muita dificuldade de acessar essas mulheres, né? De conversar com elas mesmas, delas conseguirem sim. se abrir para a gente. Teve algumas que falaram mais, mas assim, a maioria falou ali 5 minutos e não queria falar muito, sabe? A gente teve muita dificuldade mesmo. Porque Só uma dica, assim, né? Eu não sei se elas participam de algum coletivo. Quando eu falo coletivo, pode ser até o sindicato, tá? Uhum, E é uma fonte interessante. A gente já fez pesquisa também. A minha área trabalha muito com o pessoal de limpeza, uma das sub-áreas de facilities é a limpeza, e esse é um grupo muito precarizado. Às vezes a gente faz entrevistas dentro dos coletivos deles, que eles ficam mais à vontade. Não fica uma entrevista tão curta, assim, de 5 minutos ou 1 minuto, que de repente você não sim. consegue capturar.
Então, de repente, procurar. Não sei se vocês têm aí esse Realmente, espaço de. eu não tenho informações de que elas têm, né? A Ah, gente tem até uma pesquisa no mestrado, por exemplo, com motoboys, que aí eles realizaram, sim, coletivos, né? Aqui em Ouro Preto eles se organizam como um coletivo dos motoboys, né? Que trabalham com entregas de iFood. Aí eu vi esse campo, assim. entendi. Mas sugestão muito Ok. boa, até também como sugestão para o trabalho, né? Futuro É, também. sim. Sugestão de criação prática, né, para elas. Leonardo Cusec, você quer Boa. fazer Não, comentário? ia comentar só, Bernardo, não sei se você e seus colegas na elaboração do trabalho, vocês tinham o costume de ter um caderno de campo de anotações, porque eu acredito que essa perspectiva da interseccionalidade, junto com a perspectiva crítica que vocês trazem no trabalho, o ponto dos autores, ele é muito importante também, né? Então, tem coisas ali, por exemplo, no seu trabalho, né, dentro da sua coleta, dentro da sua pesquisa, em que se você chega com um gravador, se você chega com um questionário, se você chega ali com uma caneta querendo anotar tudo que aquelas pessoas vão te falar, você não vai ter um acesso total à realidade daquelas pessoas. E isso, né, é normal, é uma limitação do nosso método, mas eu acho que dentro dessa perspectiva crítica interseccional que a gente tem que explorar outras formas de acessar essa realidade, né? Porque às vezes a É. verdade ela vai estar numa conversa, num café, né? Vai estar Uma ali em cinco postura, minutos, na postura, comportamento, num olhar, né? Às Interessante. vezes 5 minutos ali depois do trabalho. E esse antropologia. momento é quase uma etnografia, né? Você pega ali a questão, você vai até com o teu questionário, você tem ele na tua cabeça, mas é você não parecer um pesquisador, né? Porque você parecendo um Sim. pesquisador, você molda esse ambiente social. Então, se o trabalho de vocês for dar continuidade, se vocês fizerem mais entrevista, eu deixaria a sugestão para vocês explorarem outros métodos também para acessar essa realidade, para que vocês conseguissem trazer esses apontamentos, né, sem ter que ficar preso a essa rigorosidade da análise do discurso, sabe? Quando se você Uhum. parte, por exemplo, para uma etnografia ali, você consegue explorar muito mais isso, e com um diário de campo você consegue ir longe fazendo ciência ainda assim, né? Verdade. Obrigado pela Muito sugestão. bom. Gostei. Imagina. Obrigado, Leonardo. Nós temos um tempinho ainda, Leonardo, e eu ainda queria falar um pouquinho do seu trabalho também. Eu Beleza. acho que a ideia de abordar bem-estar nas organizações com análise de narrativas de mídias, ela é importantíssima, porque diz da maneira como a gente constrói, difunde, se apropria essa realidade de trabalho. Inclusive, vocês chegam a mencionar isso ao evocarem Begley e Luckmann, a proposta do construcionismo, né, em relação à nossa área, gestão de pessoas, enfim. E a minha pergunta também teria um pouco a ver com a questão que coloquei para Rafael. Nesse casamento entre a defesa do bem-estar, o aspecto humanístico, a ideia eudaimônica de bem-estar, versus o que se apregoa, né, nessas narrativas. Haveria um deslocamento proposital na maneira como essas narrativas são propostas e vinculadas por essas revistas de maior abrangência e renome, na percepção de vocês? Eu sei que é uma pergunta capciosa, mas os discursos, eles não surgem de modo Sim. ocasional, né? Eles são intentados, né? E nesse caso nós não teríamos então uma deturpação da própria ideia, né? Um descentramento do que seria a valorização e a centralidade da pessoa nas relações de trabalho em detrimento da ideia de produtividade, crescimento econômico, enfim, e tantas outras benesses mais gerenciais, né? Vinculadas à ideia de bem-estar? Uhum. Tá. Veja, professor, eu acredito, né, agora um olhar pessoal meu a respeito da pesquisa, a respeito
de todas as reportagens que eu li. Eu não vejo, eu não percebo dentro dessas reportagens, muitas vezes, as reportagens e as revistas querendo convencer as empresas daquilo que é bem-estar. Elas trazem muito a questão da prática a partir daquilo que elas acreditam ser o bem-estar. E com isso, a gente vai ter essa crença daquilo que é o bem-estar não sendo questionada. E aí a gente parte, por exemplo, de um ponto de neutralidade, que na minha maneira de encarar a ciência, ele acaba não existindo, né? Porque se você está sendo neutro, muitas vezes você está com, concordando com uma normatividade socialmente imposta a partir daquilo, né? Então, eu vejo que há um discurso muito forte e há um discurso que muitas vezes é mascarado, sim, pela produtividade, pela questão de aumento de lucros, né, que é o que a gente mais vê se você pesquisar hoje reportagens sobre bem-estar. Tal empresa aumentou em tanto o seu lucro porque mudou o negócio de trabalho para home office, ou porque pensou de uma forma diferente, fora da caixa. E quando você vai ver, é tudo aquilo ligado somente à remediação, né? E não à formação do bem-estar considerando todas as suas dimensões. A princípio, no momento, hoje, no agora, eu acho essa conversa, a minha visão, né? Eu acho essa conversa, acho muito difícil essa conversa vir a acontecer, né? Uma outra questão que a gente poderia ter para tentar olhar esse outro lado é pegar revistas com outro cunho, né? Com um cunho político diferente, por exemplo, que trate a respeito de negócios, a respeito de gestão, que a gente sabe que hoje é difícil, né, ter uma revista que trate de política e de gestão, mas a gente sabe também que tudo é político, né? Então a gente fica nessa seara aí, tentando entender o que está acontecendo e pegar ali o que a gente consegue para conseguir trabalhar e, né, tentar, muitas vezes, questionar aquilo que está dado como certo, né? Exatamente. Eu fiz essa questão também porque, como na maioria das vezes a gente acaba optando pelo método de análise de conteúdo enquanto método de análise dessas narrativas, né, com foco em unidades de sentido, encadeamento lógico, categorização, se a gente muda um pouco a lógica para a ideia de análise de discurso, a gente vai ver que discurso é prática social. Então, eu concordo contigo, né, e eu acho que todo o âmbito crítico concorda contigo nesse sentido, os discursos não são neutros, eles são intentados e eles têm uma função específica, muitas vezes até mesmo de obnubilar, deturpar, né? Enfim, falsear a nossa percepção acerca da realidade concreta e das relações concretas de trabalho. Acho que a gente consegue, inclusive, incrementar, né, essa discussão que foi incrível que vocês levantaram, considerando as narrativas de revistas, para esse viés mais articulado, né, com a análise de discurso, entendendo o discurso enquanto prática social, análise crítica do discurso, escola inglesa, acho que dá um desdobramento bem legal. Já são 19h33, eu acho que a gente já precisa encerrar, né, Leonardo? Mas antes eu queria, inclusive, fazer um comentário, professor, se possível. Eu prometo que vai ser bem Por rapidinho. gentileza, por gentileza, você que já fez as Primeiro, vezes aí de iniciar muito todo o prazer, muito processo, obrigado a agradeço todos. muito, né, o apoio. Muito obrigado, professor. Queria agradecer a todos também pelas apresentações. Especificamente, Leonardo, achei muito interessante a sua apresentação e queria falar que eu e alguns colegas a gente está acabando de tentar publicar um artigo que foi justamente uma revisão sistemática de literatura sobre o conceito de bem-estar e como esse conceito está sendo muito Bacana. disputado na literatura como um todo. Então, se você tiver interesse, eu deixo meu contato aí também, que assim que a gente fizer a publicação, Acho. eu posso compartilhar contigo e eu Tá? talvez possa agregar no seu trabalho, já que você está seguindo essa linha. Não, perfeito, Mas, perfeito. Eu pessoal, gostaria também de pedir.
o contato do Bernardo. Eu gostaria de mandar um artigo para ele. Ótimo. Bom, caminhando então para o nosso encerramento, eu quero agradecer mais uma vez a contribuição de Leonardo Sonhora, que nos ajudou enquanto assessor, fez a recepção de vocês, iniciou, né, esse processo, considerando o meu atraso e as variáveis que nos impactam aqui em termos de relações de trabalho na UFMG. Muito obrigado, Leonardo, obrigado pelas contribuições. Obrigado, Robson Quinello, né, que além da excelente apresentação, trouxe ótimas contribuições para os colegas. Espero que a gente possa aí também tomar nota desses e-mails e contatos para que a gente possa pensar parcerias adiante. Obrigado, Rafael Calil, né, pelas contribuições, Bernardo Almeida, Rodrigo Vereza e Bernardo Cussec, Leonardo Cussec, desculpa. Isso. Foi um prazer conhecê-los, foi um prazer estar com vocês. Eu deixei meu e-mail, eu vi que alguns já colocaram também os e-mails de referência. E para encerrar, não deixem de avaliar, né, a nossa sessão. Acho que foi bem produtiva. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. E até a próxima sessão, o próximo SEMEAD. Esse é um evento que eu tenho um carinho muito grande por sua abrangência, pela maneira como a gente articula diferentes pesquisadores do Brasil. Eu sempre faço uma propaganda danada aqui do SEMEAD na UFMG, e espero encontrá-los adiante. Tchau, Obrigado, boa noite. Pessoal, pessoal. só Obrigado. antes de terminar, se Opa. desculpa aqui, bem rápido, eu Tchau, pessoal. não Boa cheguei a noite. apresentar trabalho, mas parabéns pelo trabalho de todos. Eu sou Rodrigo Vereza, sou da PUC-Rio, sou estudante de doutorado e estou pesquisando também saúde mental e bem-estar nas organizações. Então, todos os artigos acabam conversando muito, que eu também estou pesquisando e escrevendo em algum ponto. Não quis me aprofundar muito no debate, até para deixar o espaço para vocês trocarem e escutar um pouco de vocês, mas parabéns a todos. Peguei o contato de vocês, mandei alguns convites a algumas plataformas que encontrei, eventualmente tento entrar em contato diretamente para a gente trocar. Muito bom. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam mais uma vez de fazer a avaliação, por gentileza, né, da nossa sala. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, pessoal. Parabéns a Tchau, todos e tchau. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.